Olá, youtubianos de plantão! Seja bem-vindo a mais este vídeo aqui do canal do Professor Jader, Livros que eu li. O livro de hoje é O Anticristo, de Nietzsche, um livro bastante inaceitável por visões que se dizem cristãs, mas vamos analisar um pouco mais o que tem nesse livro. Será que Nietzsche é contra a figura de Jesus? Então, para Nietzsche, a imagem que o cristianismo traz de Jesus é uma imagem que traz entrave e ressentimento nas pessoas, que busca controlar o indivíduo naquilo que ele deve ou não ser, naquilo que ele deve buscar ser, reprimindo as paixões humanas. Nietzsche, de seu viés nihilista e materialista, diz que o budismo é um verdadeiro estudo da filosofia. Talvez se ele fosse um religioso, ele seria budista. Mas o que ele quer ressaltar neste livro é a controvérsia que existe nas ideias cristãs. Então, vamos lá ver. Muitas guerras foram cometidas em nome do pecado e da dor, da personificação de homens movidos pelo instinto da vingança. Então, para os cristãos, Deus pune, tem que punir, e ao lado desses que são punidos, existem os que são os escolhidos, esses são os privilegiados. Então, essa ideia de compaixão para Nietzsche é uma ideia bem ruim, uma ideia que induz o homem à sua derrocada como indivíduo. Então, a igreja, para Nietzsche, deturpa o que Jesus ensinou. Jesus fala pelas parábolas, e para Nietzsche é preciso agir como Jesus agiu. Jesus não criou igrejas, Jesus não criou evangelhos, Jesus exemplificou as suas ideias como um bom filósofo de humanidade. Então, esse instinto teológico é meio cínico, porque a ideia de Deus, salvação, eternidade, tentação são termos rebuscados, incompreensíveis pela maioria daqueles que acreditam nessas crenças. Então, a punição vem para obrigar a fazer aquilo que os privilegiados, os donos da igreja, dizem, né? Então, a radicalização de comportamentos é um marco do cristianismo, e para Nietzsche isso está errado. Então, o enfraquecimento dos indivíduos, tornando-os enfermos e tornando bons ou maus, faz com que a igreja domine as ideologias de cada pessoa, introjetando as suas próprias ideologias ditas cristãs. Então, pelo fanatismo surge o sangue e o crime, tornando as tradições pagãs um elo de ligação das igrejas, se perpetuando ao longo da história do tempo. Então, Jesus é um exemplo, é preciso viver o estilo de vida e não instituições. Apenas o homem livre é certeza de mobilidade para um mundo melhor. As parábolas muitas vezes são esquecidas e crenças limitantes surgem em nome de um Deus, de um cristão bastante direcionado para outros interesses, a não ser a fé e a verdadeira transformação moral dos indivíduos, pela recompensa da imortalidade, do céu ou inferno.
não a busca da espiritualidade, da ética, do convívio do ser humano. Então, pela fé é possível manter o crente longe da ciência, porque a ciência ela faz o homem pensar, né? Vai pensar de maneira lógica e não agir pelo impulso do ódio e da vingança, não se acolhendo nas ilusões incansáveis daqueles que são privilegiados, que colocam por meio da corrupção. Para Nietzsche, as igrejas são os piores corruptores que existem na sociedade, porque eles usam a questão da imortalidade, a questão da culpa, para que as pessoas se tornem doentes e elas fiquem sempre na pobreza, buscando sempre a igreja como fator de reerguimento e não por si mesmos, pela sua própria ação, pela própria vontade de ser um homem melhor, uma mulher melhor, próximo da ciência.